Olá, meus amigos, estamos dando início a mais um Espaço Cast. Deus abençoe você. Entra, porque aqui a casa é sua, fique à vontade, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui hoje mais uma vez para poder falar de assuntos muito relevantes para nossa região, nossa cidade, para para os bairros aqui da nossa cidade, pessoas que precisam saber o que está acontecendo, informações que vão dar crescimento para você como ser humano, como pai de família, pessoas que ouvem aqui conosco assuntos relevantes acerca do empresário, do comércio, da política da cidade, coisas que vão levar você a ter um crescimento especial e exponencial. Isso que me agrada e me alegra, porque esse é o propósito do Espaço Cast. Esse foi o nosso pensamento primeiro, né? Eu quero aqui agradecer a todos então que estão participando conosco, nossos amigos e parceiros, mandar um abraço a todos que estão participando conosco desde o início desse projeto, aqueles que se colocaram à disposição e de alguma forma participam conosco, fazendo com que esse projeto aconteça com qualidade. Haja vista aí a qualidade que você tem de áudio e vídeo. As ferramentas que nós utilizamos aqui são de primeira linha e isso tudo ela exige um comportamento e um trabalho por trás para poder acontecer com qualidade. Deus abençoe a todos e, mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Então, agradecendo aqui os nossos parceiros, colaboradores, todos. É uma alegria hoje. Estamos recebendo aqui um amigo, um irmão aqui, uma pessoa que nós temos um carinho muito grande também na cidade de Sumaré. É vereador, é do partido do PL, né? Casado, 53 anos de idade, nascido em Sumaré, está no primeiro mandato e muito ativo, muito atuante, segundo as redes sociais que nós temos acompanhado. Eu estou muito feliz hoje de estar recebendo aqui o nosso amigo Silvio Coutro. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Hudson. Obrigado ao Espaço Cast pela abertura. Agradecer a Deus por essa oportunidade, por esse dia da gente estar vivo aqui, né? Graças a Deus. E podendo estar participando de mais uma entrevista aqui com você. Aliás, de muitas que você já fez, tenho acompanhado algumas. Parabéns pelo trabalho, parabéns pelo que você tem desenvolvido nesse curto espaço de tempo que você lançou o seu programa, e a gente sabe do acolhimento da sociedade junto ao seu programa. Muito obrigado pelas palavras, e essa é a realidade, eu fico muito feliz por isso. Silvio Coutro, vamos começar essa pergunta que ela não cala, ela é uma conversa nos bastidores políticos, ela acontece na cidade toda onde nós passamos, os nomes que aparecem, o seu, entretanto, sempre está envolvido conosco nesse mesmo intuito de conversa. A pergunta é a seguinte: o senhor é pré-candidato à cidade de Sumaré, a prefeito na cidade de Sumaré 2024. Hudson, na verdade, até com muita surpresa. Meu primeiro mandato de vereador dentro da cidade de Sumaré, muito embora eu seja muito conhecido dentro da cidade de Sumaré, nos 4 cantos da cidade, nas 6 regiões, né? Até pelo meu trabalho profissional. E após eleito o primeiro mandato de vereador, para minha surpresa, meu nome começou a figurar na mídia como um possível pré-candidato a prefeito, e desde então isso daí veio ganhando força, ganhando corpo, ganhando adesões, ganhando parceiros, apoiadores. Então foi uma pré-campanha que nasceu naturalmente, não foi o Silvio, não. Esse grupo começou a se formar, começou a falar: Silvio, seu nome está sendo bem citado, você está bem cotado. E aí a gente acaba vendo alguns dados que a própria imprensa divulga, fala, e meu nome começou a aparecer em terceiro lugar, em quarto lugar, nas pesquisas aí, e muito bem colocado. Então eu me senti à vontade e em condições hoje de disputar um pleito como candidato a prefeito na cidade de Sumaré. Hoje pré-candidato, mas quem sabe futuramente como um candidato a prefeito da cidade de Sumaré. Eu acho que eu reúno grandes condições para que eu possa governar a cidade de Sumaré, se Deus assim permitir, e a vontade do povo em depositar o voto na urna da minha pessoa. Eu acho que eu tenho grandes condições de fazer um governo na cidade de Sumaré. O Silvio Coutro, muito boa resposta. Deixa eu perguntar uma coisa. As qualificações de formação do senhor. O senhor é contabilista? Sou contabilista, sou bacharel em Direito, pós-graduado em Direito Tributário,
cursei até o 4º ano da Faculdade de Ciências Econômicas, ficou faltando um ano, que eu precisava até voltar para terminar. Já fui à própria faculdade, já entrou em contato várias vezes para fazer alguma adaptação e concluir esse curso, que é um curso muito bonito. Então, eu tenho qualificações, eu tenho conhecimentos e estudei muito tempo para isso. Preparado. 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 O senhor hoje está indo, a empresa do senhor está indo para a casa dos 35 anos já na cidade de Sumaré. E como é que começou essa história? Na verdade, Hudson, comecei a trabalhar muito novo. Comecei a trabalhar com 15 anos de idade, numa empresa que foi muito tradicional aqui na cidade de Sumaré, chamada CGCal Equipamentos, que foi pioneira, foi a primeira empresa no Brasil a lançar as cabines para os tratores rurais. E não só rurais, mas como aquelas motoniveladoras, pá carregadeira. Então, o protótipo disso no Brasil nasceu na cidade de Sumaré. Olha que legal. Essa empresa é uma empresa oriunda do Matão, acabou se instalando aqui no centro, do lado da RG Camargo, famosa RG Camargo também. Então, é uma empresa 100% nacional, que hoje não existe mais, mas ela foi pioneira no Brasil ao implantar a cabine para esses tratores. E eu trabalhava nessa empresa, entrei com 15 anos em 1986, saí de lá em 1991, trabalhei 5 anos e 1 mês lá, para montar o meu escritório de contabilidade. Aí em 91 comecei meu escritório de contabilidade, que está até hoje aberto, hoje numa sede própria, próximo ao shopping aqui de Sumaré, na rua Pascoal Marmiroli, sede própria, tudo. Nós estamos aí rumo aos 35 anos no mercado, atuando dentro da cidade de Sumaré e região. Temos clientes em vários municípios vizinhos. Que legal. Mas quando o senhor começou aqui no centro mesmo, na cidade? No centro. Comecei na galeria, se chamava Convívio, em frente às Casas Bahia. Tem até hoje lá. E eu comecei lá no fundo, numa sala lá, e essa sala foi crescendo, foi virando 2, virando 3, virando 4, virando 5. Quando eu atingi a 6ª, fui para a 7ª, falei, preciso sair daqui. Foi quando deu certo de eu comprar esse imóvel aí, a gente reformar e mudar para lá. Hoje eu tenho um meu irmão que é sócio comigo lá no escritório. Começou a trabalhar comigo, tinha 12 anos de idade. Dos 33 anos que o escritório completa, acho que ele está lá há 30 anos comigo. O Marinho ou o André? O André. Aí depois veio o Marinho. O Marinho faz 14 anos que ele está comigo lá. Mas o André está comigo desde criança. Para não ficar para rua, minha mãe e meu pai, não, vai com seu irmão lá para o escritório, pelo menos você aprende alguma coisa para fazer. E hoje ele não só aprendeu, como domina todo o escritório. Então, com essa minha situação política hoje dentro da cidade de Sumaré, é meu braço direito dentro do escritório, é ele que hoje toca o escritório, administra o escritório. Eu até brinco que hoje lá eu sou meio que Papai Noel, né? Figura decorativa. Mas... Já caminha sozinho. Não, Quando eu falo sozinho, sim. A presença do senhor era importante, mas ela já anda. O escritório foi crescendo, o Hudson. E eu costumo dizer que Deus me abençoou toda a vida. Nunca posso reclamar da minha vida. Sempre imaginei um escritório de contabilidade, mas nunca imaginei que ele fosse chegar ao tamanho que ele tem hoje. Hoje nós temos 35 funcionários dentro da estrutura, uma estrutura grande. Estamos ampliando o escritório, está passando por uma reforma. Nós estamos aumentando lá o escritório e hoje nós temos uma gama de serviço grande lá dentro, não só contabilidade, porque o escritório de contabilidade passou por uma transformação, né? Então hoje nós temos outros serviços que nós prestamos lá dentro e estamos avançando, evoluindo, atualizando. Nosso escritório hoje é um escritório tecnologicamente muito avançado, né? Muito avançado. A tecnologia nos obriga a isso, né? Sim. Então hoje nosso escritório, assim, nessa parte digital hoje ele está muito avançado. Que legal. Você comentou do André e do Marinho. A gente jovem, passou um filme na minha cabeça que a gente teve uma fase aí que nós morávamos no mesmo bairro, né? No João Paulo II. Sim. E a gente tava sempre nas baladas junto, era menino. A gente se encontrava direto. E uns meninos bons, os meninos gente boa. Eu lembro da história de um negócio, eu não posso esquecer disso. É legal. Eles tinham eles andavam os dois juntos, só os dois, sempre. Tava o Comida, o Adilson tava junto. Isso. O Marcão, lá que trabalhou no União há muito tempo, tava junto. Sempre assim, a gente se encontrava nesses lugares, né? Na Rebouça, era o nosso
né? E eles sempre estavam juntos. Eles tinham um corcelzinho vermelho. Eles chamavam de Corsa. Esse corcel vermelho deu trabalho, viu? Mas que legal lembrar disso. Silvio, fala uma coisa pra mim. E aí, você é casado Casado. já há quanto tempo? Pelo menos uns 12 anos. Uns 12 anos casado, né? Família constituída, sempre nascido em Sumaré, né? Filho de famílias tradicionais, seu pai Coutro, Minha mãe Quental. sua mãe Quental. Quer dizer, as Duas pessoas famílias tradicionais. que começaram a cidade, né? Que participaram de todo o projeto da cidade. Eu gosto sempre de citar isso aí, Hudson, porque tanto na família do meu pai como na família da minha mãe, Coutro e Quental, eu sou o primeiro a ocupar cargo público eletivo. Sim. Trabalharam na prefeitura, tanto das duas famílias, mas cargo eletivo eu fui o primeiro, né, a ocupar como vereador, né? Então, assim, dentro da parte da minha família, tanto do Coutro como do Quental, assim, eles nunca gostaram de se envolver, eu fui o primeiro, né? E hoje, representando a família, sempre falei para eles, falei, olha, eu estando lá dentro, pretendo fazer um mandato responsável, primeiramente, né? E que a gente mantenha o nosso nome em evidência, como sempre foi na cidade de Sumaré, né? E assim tem sido, né? Que bom. O trabalho que a gente tem desenvolvido, graças a Deus, tem boa aceitação perante a população. Logicamente que recebemos algumas críticas, não conseguimos agradar todo mundo às vezes, isso é normal e natural, mas não tenha dúvida que eu sempre procurei fazer aquilo de melhor e aquilo que fosse possível dentro do mandato. Que legal. Algumas pessoas, Silvio Coutro, elas não se atentam para partido, questão de partido, né? E não entende que por trás de um partido existe a ideia, o plano que esse partido defende. E o senhor é do PL, e o PL é um partido liberal, de visão liberal. Sim, Qual que é a sua visão de política? O senhor é um conservador? O senhor qual a linha que o senhor se enquadra? eu me enquadro muito de direita, né? Centro-direita. Cristão, defendo os princípios, sou contra o aborto, extremamente contra. Sou contra a liberação da maconha ou de qualquer outra droga, que isso causa malefícios nas famílias, prejuízos, né? Então, tudo aquilo que vem contra, né, a nossa ideologia cristã, aquela que nós sempre aprendemos desde criança, eu sou contra. Não contra por ser contra. Sou contra porque, ao longo da minha vida, estudando e participando, e a gente acompanhando a evolução da sociedade, nós temos parâmetros hoje para falar sobre isso daí, né? O quanto de mal a droga causa dentro de uma família. O aborto, sem ser liberado, existem inúmeras clínicas clandestinas que são estouradas pela polícia aí em investigações constantemente. Você imagina, Hudson, se amanhã liberar O aborto. o aborto, o que vai virar? Eu acredito que vai aumentar. Você entendeu? Então, hoje, eu acho que nós temos que ter políticas preventivas, né? Não incentivando Sim. o aborto, muito pelo contrário. Quantos óbitos de meninas, mulheres, jovens já tiveram por conta de abortos mal sucedidos, né? Então, eu acredito que isso nós temos que valorizar, ajudar, a fazer com que essas pessoas desistam disso daí, né? E a droga, aquilo que eu falei para você anteriormente, da maconha é um degrau para outra, que é um degrau para outra, e assim vai, e daqui a pouco está afetando o lar, né? A gente tem conhecimento de casos aí que dentro da família o próprio filho usurpa dos bens familiares para o uso da droga, você vê o tamanho do malefício que causa, né? Então a gente sabe que esse problema é um problema gravíssimo, que hoje a polícia tenta coibir, mas não é fácil, a gente sabe disso, né? O Brasil é um país territorial muito grande, nós temos fronteira gigantesca e você imagina você conseguir controlar toda essa fronteira, né? Difícil. Complicado. E vai escalonando. Você vê que, como o senhor disse agora, as pesquisas e números
Eu sou a favor dos números porque eles são exatos, né? O senhor contabilista deve gostar mais de número do que qualquer outro. Eu gosto. Então, aí o que acontece? Os números provam que o mal, ele ocorre em vários setores da família. Ele vai ocorrer no pai e na mãe, ele vai ocorrer nos irmãos, tô falando de um integrante tendo uma dificuldade nesse sentido. Ele vai ter problema na sociedade vizinha, aonde ele passa, porque daí ele começa a ter que furtar para poder sustentar o vício. Verdade. Porque normalmente a pessoa que se envolve com a droga é quase que natural, né? Ele, depois de um tempo, ele começar a perder a responsabilidade de horário e de conduta, e isso faz com que ele possa até perder emprego. Perdendo emprego, para sustentar o vício, só existe uma forma, né? Ou ele tem alguém que vai ficar bancando ele, que não é comum, Não consegue, né? né? Ou ele vai ter. É exatamente isso. E agora estamos aí, né? As votações aí da Câmara Federal, no Senado, para poder liberar quantidades. Isso vai trazer um problema. Na verdade, principalmente o PL tem um posicionamento contrário a isso daí, né? Nós temos os deputados federais lá totalmente contra. Na verdade, quem começou a fomentar isso daí foi o STF, que não tem postularidade para isso. Isso aí é lei. Sim. Isso aí quem cabe é o legislativo, não é o STF. Decidir se com 8 semanas pode abortar, se 6 gramas de maconha não é tráfico e tal. Então você veja bem, nós estamos colocando, me desculpa o jargão popular, a carroça na frente dos bois. Sim. Entendeu? Então isso aí é matéria da onde? Do legislativo, não é do STF. O que a lei diz? Que não é permitido usar maconha. Então é proibido, é tráfico, acabou. Não importa a quantidade de gramas ao usuário, seja o que está portando. O aborto, não importa se é um dia, ou uma semana, ou um mês, é aborto. Então, ato de concepção, né? Isso. Houve a concepção, tem uma criança. Você entendeu? Então é assim, eu não sei o que o STF quer se envolver nisso daí. Criar jurisprudência. A própria lei fala, quando a gravidez é indesejada, situações de aborto, abuso e tal, e aí existe lei para isso. Sim. Né? Existe uma autorização para isso. Agora, você generalizar tudo isso daí, quantos abortos nós vamos fazer durante um ano? Eu não sei, eu tenho comigo que hoje, não é porque eu sou do Partido Liberal, mas eu acho que o STF está deixando de cumprir a legislação que é pertinente. Então a Constituição está lá, tem suas cláusulas pétreas, onde não deve ser mexido, e nós temos hoje as questões. Tem que ir lá para votação no Congresso. O Congresso vai aprovar, não vai aprovar? A lei está escrita. Então hoje não cabe ao STF legislar. Então fecha o Congresso. Sim. Fecha o Congresso. Vamos mudar tudo. Vamos mudar tudo. Então não é assim que funciona. Então eu acho que. E outra, nós nunca tivemos, Hudson, se você pegar ao longo do tempo, um STF tão na mídia quanto agora, tão popularizado como agora. Sim. Você perguntava, sabe o que é o STF? Ninguém sabia, porque o STF não entrava nessas discussões, não avançava o campo que não era dele, respeitava cada órgão, cada departamento, cada poder. O executivo é o executivo, o legislativo é o legislativo e o judiciário é o judiciário. Hoje, o STF quer interferir no executivo e no legislativo. Exatamente. Você entendeu? Então, assim, eu acho que ele pode interferir quando ele for provocado. Ele for provocado. Agora, toma-se decisões hoje no STF sem provocação. Exatamente. E, na verdade, eles estão assumindo um papel, eu vejo isso, né? Há anos já, há alguns anos. Meu pai era jurista, você deve ter conhecido meu pai. Meu pai era jurista, um advogado, né, na cidade, na região toda que trabalhou sempre. E ele tinha um prazer muito grande de falar da profissão dele, porque ele tinha orgulho de ver que funcionava. O guardião da Constituição é o ministro, é o juiz, e esse papel é muito relevante. Eles já são muito importantes. Não precisa ultrapassar nenhum limite para poder mostrar mais autoridade. Não tem necessidade disso. Eu entendo o que o senhor fala exatamente. E meu pai, como diz aquele filme que passava antigamente lá
meu pai deve estar revirando na cova, como diz o outro, revirando na cova, assim, se tivesse condições. Porque com certeza hoje estaria triste, porque ele tinha ele olhava pro Supremo Tribunal com um respeito, mas tenho certeza que hoje ele ia olhar com decepção. Então, a gente hoje, o Hudson, eu vejo tudo isso daí. Às vezes o pessoal, essa questão, bolsonarista ou não, eu sou bolsonarista. Agora, não preciso colocar a bandeira nas costas e ficar, sabe, fazendo isso, aquilo. Para ser bolsonarista, não se põe bandeirinha nas costas. Isso aqui não é festa. Apoio o movimento, não voto para o Lula, nunca votei. Você entendeu? Então, essas questões, acho que o STF hoje sofre interferência externa, tá? São juízes hoje nomeados pelos governos e juízes. Hoje nós temos casos lá que não poderia estar ocupando o cargo. Temos 2 casos lá dentro que não poderia estar ocupando o cargo. Enfim, estão lá dentro, porque foram nomeados. Embora tenham sido sabatinados, a votação, a maioria, colocou lá dentro, né? Então, assim, hoje a gente vê isso daí. Então, às vezes eu brinco essas histórias, tal, nós já tivemos movimentos desse Brasil, falo que ao longo dos meus 53 anos de idade, vi muita coisa. E aconteceram coisas piores em Brasília do que o 8 de janeiro, sabe? E não aconteceu nada. Eu tenho visto condenar senhores aposentados, pastores, padres, não sei, a 15 anos de prisão, sendo que um estuprador que causa um mal não só na pessoa, na família inteira, é condenado a 6 anos de prisão. Eu acho que não estão sabendo dosar isso daí. Falar que isso aí é terrorismo, falar que isso daí é golpe, falar isso sem arma. Eu acho isso tudo muito exacerbado, tá? Assim, é o mais do mais, não é o mais do menos, é o mais do mais mesmo, sabe? Porque são pessoas que, se você pegar, eu tenho certeza que 99% não tem nenhum problema com a justiça. São pessoas que amam o Bolsonaro, adoram o Bolsonaro, queriam que ele continuasse, só que assim, temos que respeitar o que as urnas falaram. Sim. Pronto, acabou. Se eu não acreditar nisso, então minha eleição também é duvidosa. Exatamente o que eu penso. Você entendeu? Então, assim, perdeu a eleição, cada um fica no seu quadrado e vamos trabalhar seguir. para mudar depois. E assim, também não torço porque o país mergulhe numa recessão. Exatamente. Por quê? Quem sofre com isso não é quem está no poder, é quem está aqui embaixo. É a população, é o povo. E às vezes eu vejo essas discussões batendo e tal. Eu falei, gente, nós temos que torcer para o país ir cada vez para frente. Agora, existem decisões equivocadas que trazem danos? Existe. Por exemplo, agora a distribuição de lucros da Petrobras. Entendeu? Então, o que se recuperou da perca que a Petrobras teve, nós estamos voltando morro abaixo. A empresa vai voltar a perder credibilidade no mercado depois de ter recuperado a credibilidade no mercado? Tá? É complicado. Agora a gasolina pode custar o que está custando, antes não podia. Então, assim, a Petrobras é uma empresa que ela está presa ao mercado internacional. É dolarizado o barril? Não, tem muita gente, mas tem petróleo sobrando. Tem petróleo sobrando. Só que o que os principais países fazem? Reduz a produção para elevar o preço. Acontece algum problema, não dá para passar o navio petroleiro por tal canal. Então diminui a oferta, aumenta o preço. Tá com bastante e tal, mas está aumentando o preço. Por quê? Eles combinam lá, não, só vamos entregar se for a tantos dólares o barril. Então, assim... Eles têm as fórmulas, né? Eles conseguem. E quem manda no petróleo hoje no mundo são os árabes. Sim. São os árabes. Nós temos a Venezuela, que já chegou a ser o 4º maior produtor de petróleo do mundo, né? Hoje não tem mais capacidade para isso. O Brasil, que vem crescendo. E eu acho que, se organizar mais, vai virar uma potência. Nisso daí também. Aliás, o Brasil vem sendo potência, principalmente no agro, em muitas coisas. O mundo hoje é provado por números, você falou em números, mas de cada 4 pratos de comida no mundo, um é brasileiro, né? Ou seja, a composição
em um em cada 4 é aqui do Brasil, você vê a importância que nós temos para o mundo. Sim. Importância que nós temos para o mundo. Eu brinco que Brasil é uma terra abençoada. E é realmente. Nós não temos furacão, nós não temos terremoto, nós não temos tufão. E aqui eu brinco que se plantar bostinha de cabrito, nasce pé de bode. É uma terra abençoada. É verdade. Sabe? É nós que não sabemos dar valor a ela. Sabe? O brasileiro tem um mau hábito de falar mal da sua própria terra. Não reconhece os avanços, não sabe reconhecer tudo aquilo que evoluiu. Sabe? Então, é assim, o Brasil é uma potência no mundo. Né? E O vereador, me fala uma coisa, qual que é a sua expectativa e esperança para 2026? Existe alguma esperança no seu coração para 2026 a gente fazer em que sentido? o Brasil viver um outro momento? Eu acho que vai ser novamente uma eleição acirrada, né? Vai ser uma eleição acirrada. Totalmente acirrada. Entre essa situação que eu não acho legal, esquerda-direita, isso aí esquece, sabe? Vão ser 2 novos potencializados de novo. Eu acredito que o Bolsonaro não vai estar inelegível, assim como o Lula foi solto, tá? O Bolsonaro deve participar da eleição. Isso aí eu tenho plena convicção dentro de mim, até porque os impedimentos dele no momento são muito frágeis, sabe? São muito frágeis. Cartão de vacina, baleia, joia, não sei o que lá, não sei o que, assim, alguma coisa de concreto, não tem. Falácia, né? Entendeu? Ah, achou um papel com um plano de golpe. Ninguém vai escrever plano de golpe em papel. Ninguém vai. E outra. A tal da minuta lá? Ah, isso aí tem muita fantasia, né? Mas aí são opiniões e opiniões, né? Sim. Eu acho que isso aí está desgastando muito na mídia, né? Eu acho que desnecessário. Entendi. Desnecessário. Uma pergunta aqui do município. O senhor assumiu a cadeira em 2021. 2021. 1º de janeiro de 2021. E aí o senhor, dos propósitos e projetos que o senhor tinha, o senhor conseguiu alcançar alguns deles com certeza. E qual que te trouxe mais assim, favor pro povo, que o senhor falou assim, esse foi uma situação legal? A minha posse, Hudson, já começa diferente de todo mundo. Eu tomei posse dia 1º de janeiro. Dia 3 de janeiro eu comecei a ser medicado com Covid. Verdade. E aí eu fico 42 dias internado. Saio 14 de janeiro. Fevereiro, desculpa. Foi no início. Foi. Não participei da primeira sessão. Só participei da eleição do presidente da Câmara na época, da composição da mesa e das comissões. Ah, sim. E depois eu não participei de mais nada. Só fui voltar dia 2 de março para a Câmara. Primeira sessão que eu participei foi 2 de março. Mas chegou a ser entubado? Fiquei 15 dias em coma, 15 dias entubado. Saí sem mexer braço, perna, mão, fazia nada. Dependia de todo mundo. Cadeira de roda, cadeira de banho. Meu Deus. Cara, vivi o caos que eu jamais imaginei que eu fosse viver um dia na minha vida. E precisei de 80 sessões de fisioterapia para mim voltar às minhas funções normais. Tenho alguns probleminhas ainda, sequelas da Covid até hoje, né? Tomo muitos medicamentos que me afetam no dia a dia, insônia à noite, sono durante o dia, me afeta, e isso aí é muito grave. E com certeza é resultado do COVID. Do Covid. Então eu tive muito problema. Aí assumi, e eu sempre falei para minha assessoria, eu não quero quantidade de leis. Não adianta você fazer quantidade de leis, o Hudson, eu até brinco, o dia da garrafa d'água de vidro. Tá, e aí? Para que serve? Nada. Vamos fazer leis que elas sejam, que essas leis abranjam todo o munícipe, né? Você não faça uma lei específica para uma região, e vamos trabalhar para toda a cidade, que é a função do vereador. O vereador é de tal bairro. Não, o vereador não é de bairro nenhum. O vereador é da cidade de Sumaré. É lá da região do Matão,
da área Cura, Nova Veneza, Piscerno, Centro, Maria Antônia, área rural. Nós estamos aqui para defender todo o município, né? Eu tive uma lei aprovada e, aliás, eu preciso pedir para o presidente notificar novamente a empresa, que sexta-feira eu fiquei sabendo de um caso. Às sextas-feiras e vésperas de feriado, não pode haver corte de energia, corte de água, suspensão de internet fixa ou móvel, TV a cabo, telefone fixo ou móvel. Por quê? Você imagina que na sexta-feira, 4 horas da tarde, a CPFL trepa lá no poste, corta a energia do cidadão. E aí? Só fica o final de semana inteiro. Isso é maldade. O cara É. podia ter esperado até segunda-feira, porque aí a pessoa tem a oportunidade de ir lá e resolver o problema, né? Então, isso causa muito transtornos nas famílias e essa lei, ela está aprovada, tá? Legal. É uma lei que já está sancionada, está em prática e sexta-feira eu fiquei sabendo de um caso. Eu até falei para a pessoa, falei, pô, a CPFL está cortando, cortou, Silvio. Falei, cara, não pode. Falei, nós temos uma lei. Falei, olha, eu vou até pedir para notificar novamente a empresa, que ela não pode fazer isso. Então, porque... Ou então fosse na quinta-feira, para dar Tem a tempo. sexta, né? Porque às vezes, Hudson, a pessoa não percebe, pode ter ficado uma continha lá no meio sem perceber. Esquecimento. Sabe? Já aconteceu comigo. Comigo Isso. também. Você entendeu? Então pode acontecer com qualquer um. Então eu acho que tem coisas hoje em dia que a gente não pode partir para o extremo. Eu acho que o corte do fornecimento de água, corte do fornecimento de energia em dias de hoje não dá para você conviver com isso. Acho que essas empresas elas têm que ter mecanismos de entender o problema e ir lá e resolver, Sim. né? Mas sem trazer transtornos. E hoje, pô, você acaba criando um caos. Você imagina que você vai cortar energia numa casa onde tem um ente acamado, Criança. com oxigênio ligado numa energia ou qualquer outro aparelho. E aí, como é que você vai cortar a energia de uma casa dessa? Remédio pra você estar refrigerado, alguma coisa assim? Sim, depende da geladeira. Uma insulina, por exemplo, não vamos longe. É. Um diabético aí que precisa da insulina na geladeira. Criança também, né? É. Estraga um leite. Às vezes o cara tem um litro de leite lá pra lá. Cara, e Criança hoje em dia dele. as coisas não estão fáceis para ninguém. Não tá. Então eu acho que tudo isso a gente tem que levar em conta hoje. Eu falo que o mundo mudou, se transformou. Eu falo que o Brasil engoliu 40 anos de tecnologia em 30. Então são 70 anos que nós tivemos que trabalhar juntos, né? Lá atrás, os países europeus, a América do Norte, já tinham evoluído. O próprio, na época, os tigres asiáticos, Taiwan e Coreia, tudo evoluído tecnologicamente, e nós estávamos parados. Então, o Collor que deu essa abertura para o Brasil no mundo. Então, hoje nós vemos uma realidade diferente. Então, nós temos que ter um pouco mais de complacência com as coisas, né? Não levar ao extremo. Sim. Então, eu penso nisso, né? Que eu acho que eu falo que compor é melhor do que brigar. O Silvio Couto, falar em compor, nós sabemos que esse tempo da política aqui, que antecede as eleições, é o momento da conversa, é o momento da composição, é o momento de acertar projetos que podem ser unidos, unificados para poder abranger o município todo. O senhor tem conversado com lideranças políticas, como é que o senhor tem feito, tem tratado? Tem sido procurado também sobre esse assunto de compor, estar junto ou receber apoio de outros candidatos, de outras lideranças? Tenho conversado com bastante lideranças políticas, pré-candidatos, a gente tem constantemente conversando. Nós temos uma janela importantíssima agora, dia 6 de abril, né, que é a filiação dos candidatos a vereadores, está todo mundo correndo, mas nós estamos conversando, tenho conversado com outros candidatos sobre possível e futuras alianças ou não, né, sobre situações que poderão acontecer ou não, junções possíveis ou não, né? Então, assim, existe tudo eu brinco até que uma atmosfera diferente, né? Temos uma atmosfera até dia 6, depois temos outra atmosfera pós dia 6, né? Então, que vai nortear o que vai acontecer na política local.
É porque nós estamos falando de uma eleição, eu faço esse comentário sempre, atípica, né? Diferente, né? É diferente por ser primeira vez na história de Sumaré que nós vamos passar por um possível segundo turno, é Sim. possível, né? Então tá, e aí a maioria das pessoas que estão apontando nas pesquisas são de um mesmo grupo político. O que acontece, o Hudson? Como é uma eleição de 2 turnos, todos enxergam uma possibilidade de estar no segundo turno. Seja do mesmo grupo ou não, todos veem uma viabilidade para isso. Não é diferente comigo, né? Eu acho que meus números, pelo que, pelo que a imprensa, pelo que a mídia solta, tá bom. Tem pesquisa que eu apareço em terceiro, pesquisa em quarto, como eu disse anteriormente. Já vi pesquisa até eu constando aparecendo em segundo. Assim, nada oficial. A hora que começarem a fazer pesquisas oficiais e registrar lá no Tribunal Eleitoral e divulgar, aí nós vamos ver a metodologia, se ela foi. Fora isso, essas pesquisas que aparecem na internet, que vê, são tudo pesquisas falsas. Em primeiro lugar, que não poderiam nem ser divulgadas pela lei eleitoral, né? É verdade. A gente sabe. E os que divulgam tomam o cuidado de ir lá registrar e ter autorização do tribunal para divulgar, porque a pesquisa pode dar uma tendência para o eleitor. Então, por isso que hoje ela é muito vigiada pelo Tribunal Eleitoral, né? Então, a gente sabe disso. Assim, como eu falei para você, por ser uma eleição de segundo turno, todos os candidatos se sentem à vontade de disputar e chegar no segundo turno. Coisa que é um direito, né? Como você falou no início da sua colocação, é uma eleição diferente, né? É a primeira na história de Sumaré, é a primeira cidade na região metropolitana de Campinas, depois de Campinas, a ter eleição de segundo turno. Então nós vamos ter uma eleição totalmente diferente e atípica, com novas lideranças, né? Com lideranças novas. Todos os pré-candidatos que estão se colocando à disposição são nomes praticamente novos. Um ou outro que participou, mas são nomes novos, nunca ocuparam o cargo do executivo. Então, Sumaré vai ter um prefeito diferente do, do habitual que aconteceram nos últimos anos. Sim, que legal. Essa é a visão que nós temos, esse é o entendimento. Os, é, os candidatos ou pré-candidatos estão começando a formular projetos. É lógico que isso é de agora em diante, eu acho a maioria deles que vão se fechar. Eu conversei com alguns que conversam até com outras lideranças, até de não lideranças políticas, se tornam políticas, né? Mas empresários, tal, pessoas que falam, ó, a gente precisava pensar numa coisa nesse sentido. O senhor tem montado nesse sentido também essa ideia, esse propósito de. Quando a gente começa nesse processo, você já tem que começar a pensar num plano de governo, em ações, né? Aquilo que você vai querer apresentar para a sociedade, né? Qual é o norte de trabalho que você pretende dar para o município de Sumaré. E um dos principais clamor em reuniões que a gente vem participando é, é a saúde, hospital municipal. Isso tem sido um clamor. Muito embora, eu falo para você, Hudson, na maior tranquilidade, o Luiz Dalben finaliza esse ano seu 8º ano de governo. Ele fez muito pela saúde, né? Sábado inaugurou a UPA no Jardim de Nadai, muito bem equipada. Não sei se você teve lá Não, mas na eu recebi o secretário de saúde aqui. e muito bem equipada, numa região importantíssima da cidade de Sumaré, que é a área cura, né? Um aparelho público maravilhoso, vai atender totalmente a população ali, né? Então, hoje eu acredito que isso aí vai ajudar a desafogar o Matão, a UPA do Matão, porque muita gente da área cura ia para o Matão, Mais então próximo, né? vai ajudar a desafogar. Muito embora Sumaré tenha atendido muita gente da cidade de Campinas no Matão, Também também. A faz UPA, divisa, né? a UPA do Matão tem atendido. E como a saúde é universal, nós não podemos negar o Sim. atendimento, né? E também o prefeito Luiz Dalben nunca pediu para que se fosse negado um atendimento. Muito pelo contrário, incentiva que seja atendido. Então, a cidade de Sumaré vem melhorando, reformou e construiu inúmeras unidades básicas de saúde, pós-saúde da família, CRAS. Então, teve um investimento muito grande. Então, talvez agora a cidade já esteja um pouco melhor aparelhada na saúde
E o hospital municipal, aí sim, ele faz necessário, porque seria o final de todo esse processo, né? Tem uma previsão de uma UPA no Maria Antônia, né? Que já tinha sido licitado, o vencedor acabou desistindo, né? Abrindo mão. Está sendo feito todo o novo processo licitatório. Eu acredito que agora esse ano não vai dar mais tempo, né? Mas tem, segundo o próprio prefeito, né? Tem verba empenhada para tudo isso daí, então é muito importante para a cidade de Sumaré, porque aí você fecha quatro regiões da cidade de Sumaré importantíssimas: Maria Antônia, Matão, Ariacura e a UPA Central, que é a maior de todas, né? Então nós atenderíamos. Hoje nós temos um posto de atendimento em Nova Veneza já 24 horas, que também faz bem a função. CIS, Então, né? Então a cidade ela está bem equipada na área da saúde. Ah, acontece isso. Ah, acontece aquilo. Ah, porque não sei o que lá. Cara, é impossível. É impossível ser 100%. Não podemos admitir as aberrações. Sim. Né? E ao longo desses 8 anos não houve nenhuma aberração. Tá? Ah, problemas tem? Tem. Nós tivemos um problema, principalmente na época da pandemia, de faltar medicamentos. Por quê? Aconteceu de faltar princípio ativo aí para os laboratórios fazerem medicamentos, as distribuidoras não tinham, então era repartido o medicamento. O que acontece? Nós tínhamos o empenho, tinha liberação para compra e não tinha medicamento para comprar. Isso foi um fato que E aconteceu. bloquearam as entradas também, não Entendeu? podia ser. E ficou. Nós fizemos um momento muito difícil. Então, assim, você imagina para um gestor público viver aquele momento. Difícil. Sim. Então, e normalmente, aconteceu tal coisa. Prefeito, que é culpado. Falta. Prefeito. E o prefeito cuida da cidade inteira. Se ele precisa dos secretários. Os secretários estão lá. E os secretários precisam do pessoal deles. Então é tudo uma máquina muito gigante. E você, por mais que você vigie ela, você não consegue vigiar 100%. Tá? E você não depende só de você. Você depende de terceiros. Eu não posso simplesmente, porque o Hudson não tem um remédio para me entregar, eu ir lá e comprar do Zezinho, porque o Hudson não tem. Não posso fazer isso. Exatamente. A não ser que fosse decretada emergência ou caso de calamidade pública. Não era o caso. Tinha licitação, então não podia. Em alguns momentos até foram criadas algumas brechas para se fugir disso daí. Mas ninguém tinha medicamento. Tinha comprado de quem? Não é uma situação Atípica, pontual. né? É atípico. Aconteceu no Brasil todo e fora, né? Fora. No mundo todo, na verdade. Né? É onde você tinha o princípio ativo de qualquer remédio que não chegar, não tá saindo da sua origem, como é que vai chegar? Então, isso daí tudo que a gente tem ouvido da população, essa falta do hospital municipal, né? Que nós tínhamos a nossa Santa Casa aqui, foi fechada, demolida, e existe o clamor da população. E eu acho que Sumaré vem vivendo um momento bom. Tem um deputado estadual atuante, que é o Dirceu Dalben, fez um trabalho, está fazendo um trabalho maravilhoso para a cidade de Sumaré, trazendo recursos, trazendo emendas. O quanto é importante a presença de um deputado da cidade de Sumaré. Se nós pudéssemos ter um federal, seria melhor ainda. Teríamos que ter um federal, um estadual. Canalizaríamos mais recursos, mais emendas, mais verbas e disponibilizaríamos outras situações dentro da cidade de Sumaré. Então, hoje, só com o deputado estadual, tem muitas coisas que ainda não iniciaram e vão se iniciar, porque o governador, olha, tô dando tal coisa para Sumaré. Até isso, chegar na ponta, virar licitação, o Estado fazer tal e começar, existe um lapso temporal aí, que às vezes de 1 ano, 2 anos, 3 anos, dependendo do tipo de obra, serviço e tal. Então, assim, não é tão simples. Então as pessoas têm que ter entendimento que quando se anuncia, olha, consegui tal verba para tal coisa, no momento certo, ela vai chegar e vai ser feita. Qual a avaliação do senhor nesses 8 anos, de forma objetiva, assim, tendo esse deputado, né, e avaliação no município, enquanto prefeitura, e tendo um deputado? Então, o senhor está falando que positivas. Existem coisas que vão acontecer ainda. Vai ser o próximo prefeito que vai se beneficiar. Não vai ser nem o atual. Não vai ser nem o Luiz Dalben.
vai ser o próximo prefeito. Ele mesmo tem dito em alguns discursos dele, a felicidade dele em poder deixar disponibilizado isso para a cidade. Isso mostra a maturidade, Exatamente. né? Mostra que está pensando na cidade, É. não está pensando nele. Então, é muito importante isso aí. E o próprio deputado, é filho dele, poderia falar, não vou mais mandar emenda para Sumaré, porque eu não sei quem vai ganhar. É. Ele, não, continua mandando emenda, continua lutando pela cidade, continua fazendo, tá certo? E ter a importância. Então é importante que numa próxima administração, um próximo mandato, tenha esse alinhamento, né? Eu acredito que qualquer um que seja o vitorioso da próxima eleição tem que existir esse alinhamento. Tem, né? É importante para a cidade de Sumaré. Nós não podemos mais perder esse time, É verdade. entendeu? Nós não podemos mais... A cadeira do Estado nós já temos na Lesp, tá lá. Vamos conquistar uma no governo federal, vamos conquistar uma para Brasília, um deputado federal. Então, você já imaginou se hoje, com um deputado estadual, nós já avançamos tudo isso? Imagina se nós tivéssemos um federal e um estadual, juntos trabalhando pela cidade de Sumaré. A gente que eu nascido assim, eu sou nascido americano, mas eu vim pra cá 2, 3 anos. Então, assim, eu sou sumareense de coração, né? E já vimos essa cidade em situações mais difíceis, né? E chegou o ponto de quando você acompanhou isso, eu acompanhei isso, a emancipação de Hortolândia, ela deixou a gente bem assim. O que vai acontecer agora? E de anos com propósito, com organização, eles fizeram 2 deputados, um depois do outro, né? E a cidade deu uma alavancada e meio que passou a gente, assim, que nem um carro importado. Na verdade, Hortolândia foi premiada, né? Só bônus. Porque as pessoas falam, Sumaré não consegue acompanhar Hortolândia. Primeiro, Hortolândia foi um município que nasceu sem dívidas. As dívidas ficaram para nós. Exatamente. Eu não vou discutir se era certo ou errado. É assim que funciona, pronto. Eles rapidamente elegeram uma deputada estadual. Depois ela virou federal e elegeram um estadual. Ficaram com 2 trabalhando e verba chegando. E coincidiu do presidente ser do partido do prefeito da cidade na época, que canalizou mais recursos, notadamente. Isso aí não sou eu que estou falando. Não, vai lá e são números. Números e você enxerga. Você vê. Você anda na cidade, você constata tudo que evoluiu. Então, assim, esse processo, o Sumaré vem tendo novamente, conquistou com a eleição do deputado. Então, hoje nós estamos numa rota de crescimento, que isso aí, Hortolândia entregou uma ponte agora, que começou há 10 anos. Você vê como que não é tão simples. Então, tem obras que hoje estão sendo canalizadas para a cidade de Sumaré, pode ser que leve 5, 6 anos para efetivamente ela estar pronta e à disposição do povo. Fruto desse trabalho, do trabalho desse tempo. Isso. Então, assim, nós temos que plantar futuro. Eu sempre brinco com as pessoas. Uma árvore leva 10 anos para crescer, tá? Se você não plantar nesse ano, ela vai levar 11. Se você não plantar no ano que vem, ela vai levar 12. Vamos plantar agora. Planta agora. Planta agora para não ter que plantar depois. Porque o resultado é inevitável, né? Só que o tempo também tem que ser respeitado. Tem que ser, não tem como. Eu brinco que ninguém colhe primeiro sem plantar. Se não plantar, não vai colher. E nem fruto trocado, né? Não. Você plantou jabuticaba, você vai ter que esperar o tempo dela para dar jabuticaba. Quero que com 2 anos dá jabuticaba. Esquece, a não ser que você pegue uma mudada geneticamente aí, hoje tem muito, com 3, 4 anos está dando fruto. Mas normalmente são 15 anos. Então, se você não respeitar o tempo, você não vai colher aquilo que você plantou. A política é feita assim, né? Não tem jeito. A vida é feita assim. Desses princípios, né? Deus deixou esses princípios, não tem como. Sim. Né? E a gente vê, nós estamos observando as coisas grandes que nós vamos poder viver, os nossos filhos, nossos netos e assim sucessivamente. Eu gosto muito, às vezes, hoje nós temos um canal maravilhoso que é a internet, desde que você saiba usar ela para o bem, não para o mal, né? Sim. E às vezes a gente vê padres, pastores, líderes religiosos com algumas frases de estímulo,
frase que hoje nós vemos um mundo entediado, um mundo depressivo, um mundo totalmente diferente. E aí que eles falam o seguinte, falam, olha, você é responsável por tudo aquilo que você faz. Não impute para terceiro que é responsabilidade tua. Né? Então fala, o Hudson tem que passar por esse problema. Não interfira, deixa o Hudson passar, que é um aprendizado até espiritualmente. Sim. Né? Se você protelar isso aí, o problema dele pode acontecer lá na frente, ao invés de estar acontecendo agora. Você só está protelando o sofrimento do Hudson. E talvez o Hudson precisava passar por aquilo como um aprendizado. Não é como punição, não, porque eu não acredito que Deus queira punir nenhum filho seu. Ele quer ensinar. Quer te dar a oportunidade de ajoelhar, pedir perdão. Nós todos temos esse livre-arbítrio. Então eu acredito muito nisso, Hudson. Você entendeu? É assim, mas nós temos o dever, e se a gente puder ajudar, nós temos que ajudar. Mas temos que saber separar. Minha mãe usava uma frase, Hudson, tadinha, no pouco estudo que ela tinha, mas era muito sábia. Essa frase ela deve ter visto em algum lugar, e aquilo gravou na cabeça dela, ou o pai dela falou, ela ficou órfã muito nova de pai, mas tinha a mãe dela, ela sempre falava para mim e para os meus irmãos. Lembre-se disso, o certo não dá errado. E o errado nunca vai dar certo. Ponto. Palavra de sabedoria mesmo. Não sou mais do que isso. Então, se você fizer errado, vai dar errado. Se você fizer certo, fique tranquilo que não vai acontecer nada. Então é por aí. Eu acho que eu vejo hoje a garotada muito ansiosa, tudo, e nós precisamos mais de diálogo. Então, acabou o diálogo dentro das casas. Hoje é celular, é televisão no quarto, é televisão no banheiro, é televisão na cozinha, é televisão na sala, é YouTube, é computador, é joguinho e tal. E tem pais que, se tivesse escola que recebesse os filhos às 5 da manhã e entregasse meia-noite, ele ia agradecer. Então, nós temos Acabou o olho no olho, né? Acabou. Ninguém senta mais numa mesa para almoçar junto, para jantar, tomar um café, ainda que seja 1 ou 2 vezes na semana, um sábado, um domingo, que está todo mundo em casa, que nós sabemos que às vezes dentro de uma família, um entra às 7 horas no trabalho, outro entra às 8, outro entra às 5, não dá para se tomar um café da manhã junto, mas dá para você, num final de semana, procurar comungar todo mundo junto e conversar. Então eu sempre falo isso. Eu brinco, eu e meus irmãos, tá fazendo dia 22 agora de março, vai fazer 120 dias que a minha mãe faleceu. E nós tínhamos o hábito de todo domingo estar na casa da minha mãe. Almoço, churrasquinho, conversa fiada, tal. Minha mãe morreu e nós não mudamos isso daí. Todos os domingos nós estamos lá. Às vezes um não pode ir, o outro pode e tal. Mas normalmente, no mínimo 3 irmãos estão lá. Que é o Marquinho, meu irmão, que é especial, que tá morando lá. Sim, eu conheci também. Com as cuidadoras que tem. Que ele não quis ir para casa de nenhum irmão. Tá lá. Então ele fala que a casa é dele. Então a gente respeita. Aos domingos nós estamos lá. Fora que diariamente a gente tá lá no suporte com ele. Mas todos os domingos nós estamos lá. Que isso é uma coisa que meu pai e minha mãe sempre fez e nós sempre respeitamos. Tá? Sempre, pelo menos no domingo, estarmos juntos, na hora do almoço. E aí ficava o dia inteiro lá, né? Então, assim, é uma coisa que hoje eu vejo muita família que não acontece. Não tem mais aquele almoço em família. Isso vale pra gente também refletir. Claro. Né? E passar isso daí pra frente. E mostrar que a diversão, o lazer é bom, mas nós temos que saber dosar o tempo de cada coisa. Família, o tempo do passeio, o tempo do lazer, do trabalho, temos que respeitar. Senão daqui a pouco a gente vira escravo e perde a identidade familiar. Às vezes você tem o seu irmão dentro da sua casa que você não conversa com ele faz 1 mês. E mora junto. Eu perdi meu irmão faz acho que uns 4 anos, né? Mais ou menos isso. Ele tinha problema com dependência de bebida e tal. E nós internamos. E você vê, menino bom, rapaz. Menino muito gente boa. Também lá da região de João Paulo. E ele ficou em situação de rua porque ele não queria ficar internado. Ele não queria. Então ele falou assim: ó, ninguém, né? Eu não vou mudar meu jeito. E a gente tinha como segurar ele. E acabou que ele
teve problema e morreu em razão de convulsões. Né? E bebia muito. E faz uma falta pra gente, né? Lógico. Meu pai também foi antes um pouco. E ele, na verdade, ele entrou nessa situação, o Silvio, porque perdemos meu pai. Vou contar uma história do seu pai que você não sabe. Vamos lá. Era a eleição de 88 a 92. Seu pai perdeu uma eleição por 2, 3 votos, eu não me recordo. Foi 6. Foi 6 votos? 6 votos. Então, 92. 92, então tá aí. Apareceu um amigo, um grande amigo do meu pai, 7h30 da manhã em casa, com seu pai. Ô, Silvião, já foi votar? Eu falei, não, nem abriu ainda, abre às 8. Pô, tô com um amigo meu aqui, candidato a vereador. Você tem candidato a vereador? Meu pai, pô, cara, não tenho, nem sei pra quem eu vou votar pra vereador. 92. Falei, pô, doutor Ademir tá aqui e tal, amigo da gente, nós estamos fazendo um trabalho pra ele e tal. Meu pai falou, tá. E eu tava acordando. Era a minha segunda eleição que eu ia votar. Aí meu pai chamou eu, apresentou teu pai e tal. Aí levou 3 votos em casa. Do meu pai e da minha mãe. Olha. Levou 3 votos. Nós não tínhamos pra quem votar pra vereador. Que coisa. E aí falou, não, pode deixar, a gente vai votar pra você sim. E seu pai perdeu por poucos votos, não me recordo. Foram 6. E eu me recordo, ele tomou café ainda com nós lá, ficou um tempo, falou, vamos ver se a gente caça mais algum voto. Você vê que talvez se ele tivesse encontrado mais 2, 3 famílias disponíveis naquele dia. É isso aí. Você vê que é. Ele falava. E você não sabia disso. Não sabia. Que coisa. E agradeço a sua primeira história e o voto de confiança, né? Seu pai estava junto ali, o voto do seu pai, de sua mãe. Eu agradeço, porque o propósito dele era esse, cara. Meu pai tinha uma vida estabilizada, não tinha, ele não queria fazer. Era igual a sua visão e a visão de outros que eu conheço, que querem fazer o bem para a sociedade mesmo. A vida tá tranquila. Hudson, pelos meus irmãos, vou falar pelos meus irmãos, minha mãe sempre me respeitou e meu pai gostava da festa, né? Sim. Pelos meus irmãos, eu não teria me candidatado a vereador, eu não seria vereador. Tanto é que quando eu peguei Covid, eles se reuniram em casa no dia que eu cheguei. A gente não sabe o que você vai ter que fazer, mas você não vai mais voltar a ser vereador. Que não sei o que lá, você já quase morreu, e não sei o que lá, nós sofremos pra caramba, mataram eu umas 3 vezes nesse período, tal, e não sei o que lá, você não vai mais, você precisa descansar, você precisa se recuperar, olha o estado que você tá, tal. E a fisioterapeuta, aliás, um abraço pra doutora Arlete, que foi a fisioterapeuta reabilitadora que me levantou. E ela participando da conversa, vendo lá meus irmãos lá, tudo. Aí minha mãe falou, eu falei, mãe, o que você fala? Minha mãe falou assim, meu filho, o que você decidir, eu tô com você. Mãe é mãe, né? Não tem jeito. Mãe é fantástico, né? É fantástico. E ela falou, o que você decidir, eu tô com você. Aí eu falei para meus irmãos, falei, olha, ganhar uma eleição para vereador não é tão simples e não é tão fácil. A gente constrói toda uma estrutura e eu não posso simplesmente virar as costas para isso e tchau, gente, não volto mais. Eu expliquei para eles, eles entenderam. Aí eu virei para fisioterapeuta e falei, quanto tempo você acha que eu tô? Aí meu irmão falou, ele tá bem estragado. Não, até que perto dos outros que eu vi por aí, tá bem. Falei, não anda, não mexe braço, não faz nada, tem que levar para dar banho. Cara, vivi uma situação difícil. Para ir no banheiro, você tem que ter alguém, tão complicado. E aí, ela falou, não, eu quero voltar na sessão do dia 2 de março. Então, você vai voltar de andador, eu garanto. Mas se não der, de cadeira de roda, você vai, mas mexendo o braço, já vai estar bem melhor e tal. E realmente, dia 2 de março eu fui de andador para a primeira sessão da Câmara. Olha só. Com 28 quilos a menos. Eu lembro. Você sabe que eu recebi, você falou isso é sério. Chegou no WhatsApp umas 2 vezes pra gente lá. Que você tinha morrido, você tinha ido embora já. E aí eu li aqui, falei, se tudo mudar. Aí vamos agora começar a saber se é verdade, vamos investigar. Porque a gente tem jornal, o jornal... ele chega as informações muito rápido, você tem que avaliar primeiro, para não, né?
E aí vai, não é. Eu falo, beleza, então não é. Então tá, para a conversa. E 2 vezes aconteceu isso. Eu falo que eu sou um abençoado e um milagre de Deus. Ficou com medo, Silvio? Hã? Ficou com medo? Cara, eu vi nego morrer do meu lado. Não é 1, 2, 3, é 5, 6, 7, 10, cara. E indo assim, Nego que tinha saído do entubamento, tava bem, da parada cardíaca. Eu conversando com o cara, daqui 10 minutos o cara tava morto, do meu lado. você falava, meu Falei, Deus. próximo sou eu. Cara, teve um dia lá que eu achei que eu não ia aguentar. Misericórdia. Teve um dia lá que eu. Acho que aquele dia eu dei trabalho para as enfermeiras. Até me emociono de falar. Porque me deu um mal-estar. Eu não sei se era o ambiente de estar vendo todo mundo morrer, morre um, morre outro. Então é porque a UTI da Covid naquela época era um salão, como se fosse um salão de baile. Você imagina o salão do recreativo, cheio de maca, cama, né? Sim. Os entubados, os que saíram do entubamento, os que estão para entrar, os que ainda não sabe se vai e tal, tudo junto e ninguém podia entrar, sabe? Contato externo Não, nenhum. não existia, não existia, não existia. Eu vivi 35 dias, cara, que eu não sabia nem se a minha família estava todo mundo vivo ou todo mundo morto. Tem isso também, né? Porque Tem. você falou, "Ih, será que alguém pegou?" 35 dias sem tomar um banho. Cara, o primeiro dia que eu tomei um banho, eu fiquei 1 hora debaixo do chuveiro. Minha esposa foi pro hospital, falei, larga eu aqui debaixo do chuveiro. Cara, foi um processo isso daí e também me ajudou muito para mim refletir um pouco a vida, sabe? A gente avaliar tudo que aconteceu na vida da gente, porque no hospital, cara, o filme da vida passa. É, né? O filme da vida passa. Então a gente aprende muito. Como você disse anteriormente, é nessas oportunidades que Deus se manifesta pra gente poder aprender, né? Sim, sim, é muito importante. Muito importante. Silvio, que legal, cara, que legal. Vamos só lembrar de um detalhe aqui. Eu vi numa rede social essa semana, faz algumas semanas, em um evento que você fez, e você recebeu aqui uma grande liderança nacional do DC, né? Que é o Emael. Esse evento, qual foi o propósito dele? Na verdade, Hudson, o Emael, um dos deputados da Constituinte, da Constituição de 1988, aliás, que ele é o deputado que mais artigos na Constituição colocou. Aliás, que as garantias trabalhistas, a maioria foi ele que a multa do fundo de garantia, o aviso prévio, que antes tudo isso era diferente. A redução da jornada de trabalho de 48 para 44 horas semanais e outras conquistas que teve foi o Emael que implantou na Olha que Constituição. legal. E eu acabei fazendo amizade com ele num evento que eu encontrei e tal. E aí ele falou, Silvio, se você sair candidato a prefeito ou for pré-candidato a prefeito em Sumaré, eu quero ir lá e o Democracia Cristã vai te apoiar. E ele cumpriu a palavra dele. Veio em Sumaré, quer me ajudar, deixou o partido tá num grupo que me apoia, né? E nós estamos construindo o partido em Sumaré. E aí nós marcamos esse evento na Câmara Municipal. Aí ele veio aos 83 anos de idade dele, com um brilho nos olhos, Hudson, que eu parecia uma criança, maravilhoso. E o prazer em contar a trajetória política dele, as lutas dele, e bater no peito e falar: o Democracia Cristã é um partido que não se vende, não se corrompe, não tem mancha, nenhuma mácula, e se tiver que continuar sendo um partido pequeno por conta disso, nós vamos ser, mas ele vai crescer, mas ele vai crescer com dignidade. Então, você vê um homem nessa idade que acredita no Brasil, quem somos nós para não acreditar? É verdade. Lição pra nós, né? Lição para nós. Silvio, eu tô muito feliz, de verdade, de receber você aqui. Para mim, assim, toda vez que eu faço o Espaço Cast, eu aprendo algumas coisas. Fico feliz mesmo de receber você. Quero deixar aqui aberto o espaço para poder e avisar você também, dar uma informação que outras vezes nós vamos querer receber o senhor aqui de novo, Obrigado. falar outras coisas, assuntos relevantes para a cidade, para o município, coisas que a cidade precisa saber, precisa conhecer. Esse é o propósito do Espaço Cast. O Espaço Cast tem o propósito de levar a verdade. Aí alguém vai dizer assim, mas fulano... eu vou contar uma coisa aqui. Alguém falou que o UPA de Sumaré
o secretário de saúde é o maior UPA do Brasil. Mas ele, no corte, parece que ele fala é o maior UPA do Brasil em espaço. Não é isso que ele estava falando. Ele estava dizendo os números que são feitos pelo governo federal apontam que os atendimentos da UPA de Sumaré é o que mais faz. E também tamanho não é está entre os primeiros. E aí eu dei risada, porque eu acho engraçado isso. Então, assim, a verdade falada, essas informações que o senhor trouxe aqui hoje, relevantes, pessoas começam a saber. Porque muita gente te conhece de longe, e alguns tantos de perto. Então, saber, ouvindo da sua boca, como é que funciona, de onde você veio, como é que faz, eu acho que isso é legal. Hudson, às vezes na sociedade, no dia a dia, talvez você já tenha visto isso e já aconteceu até com você. Ah, eu não gosto do Hudson. Mas por que você não gosta do Hudson? Você já conversou com o Hudson? Uhum. Você parou um dia para entender o que ele gosta, o que ele não gosta e tal? Porque a sociedade é feita do quê? Ela é feita de divergências. Somos cada um. Indivíduos. Cada um, é como minha mãe dizia, nós somos em 5 irmãos. Uma mão é feita de 5 dedos. Nenhum dedo é igual. Nenhum tem o mesmo tamanho. Cada um tem um pensamento, cada um tem. Mas nós não podemos deixar de nos respeitar. E essa história, eu não gosto, eu não sei e tal. Agora, opinião, cada um tem a sua, você tem que respeitar. Exatamente. Respeitar. Ainda que a sua opinião não seja da maioria, é uma opinião sua, Sim. pessoal. Agora, falar que eu não gosto do Hudson porque ele tem essa opinião, isso aí não tem sentido. Então eu falo sempre que nós estamos aqui hoje em Sumaré, que é o nosso caso, nosso exemplo, e às vezes você citou o caso do UPA, eu estive dentro do governo do Luiz Dalben por 2 anos como secretário, sei a evolução que o governo de 2017 teve para hoje, o que era Sumaré em 2017 e o que é hoje são 2 realidades completamente diferentes, né? Houve uma construção, houve uma gestão, há quem critique, normal, há quem não concorde, normal. Eu estive lá dentro, sou vereador hoje, acompanho a evolução e tal, e discordo de alguns comentários que a gente vê. Por quê? Viver uma administração pública não é tão simples. Se critica muito um ou outro tal. Então, algumas secretarias, elas são muito problemáticas para você tocar. Ah, cara, você imagina 2 que eu considero as piores secretarias para você tocar. Não porque ela é ruim, não. Porque você lidar com o ser humano. Que é a educação. Você mexe com o bem mais precioso de qualquer família, que é o filho. Seu filho, sua filha. E a saúde. É verdade. Então, são as 2 secretarias mais problemáticas e às vezes a gente vê uma enxurrada de críticas, né? Às vezes pessoas falando até maldosamente, às vezes, não está acontecendo e está falando, como já aconteceu. Eu moro um quarteirão do UPA e às vezes se colocava fake news, olha, tantas horas aqui, não se atende, pá, tá uma fila e tal. E por eu morar do lado do UPA, isso aconteceu várias vezes. O prefeito, ou até mesmo o deputado, ligar para mim, Silvio, na época não tinha o monitoramento de câmera como tem hoje, era início do governo. Vai lá dar uma olhada. Dá uma olhada para mim lá, por favor, cara. Tá, a rede social tá lá. Chegava lá, não tinha meia dúzia de pessoas, Hudson. Eu ligava para ele e falei assim, ô prefeito, deputado, não tem ninguém no UPA, tá vazio lá e tal. E às vezes não conseguia fazer contato, ou fazia contato e falava, pô, vamos mandar um terceiro para ver se realmente não está acontecendo. Chegava lá, não tinha. Então a pessoa ficava na internet para denigrir, para desmoralizar. E eu acho que a gente não é assim que se constrói uma cidade. Não, desse jeito aqui não é. Você entendeu? Então é assim, pode ser que existam problemas? Pode. Existem problemas? Claro que existe. Ninguém é 100%, como eu disse para você lá no início da nossa conversa. Mas a gestão ela é muito mais assertiva. Isso eu não tenho dúvida. Tá? Com relação a isso ou aquilo, não estou colocando aqui se um ou outro, o A ou B ou C, tal. Estou falando no geral. Então, assim, quem for o próximo prefeito vai ter uma cidade mais organizada, principalmente administrativamente, né? Uma cidade com recursos para receber, com obras para inaugurar,
com outra realidade. Então a cidade evoluiu e evoluiu bastante. Então tudo isso não foi de um ano para o outro, vem lá de 2017, passo a passo, 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Processo, né? Então é a história da árvore. E é isso que faz essa cidade estar melhor. Vereador abençoado, considerações finais para nós. Primeiramente, Hudson, quero te agradecer pelo convite. Fiquei muito feliz em ser mais um dos seus entrevistados. Também estou muito feliz. E parabéns pelo seu programa, parabéns pela condução. E estou à disposição da cidade de Sumaré. Se for da vontade de Deus e a gente participar do pleito, quero ser um prefeito que dê continuidade a esse trabalho, que possa ser, graças à evolução, cada vez melhor, cidade evoluir, né? Se for da vontade, e a gente está com o nome à disposição. Me sinto preparado hoje para governar a cidade de Sumaré. Capacidade para isso tenho. Fui secretário, fui assessor parlamentar, vereador atualmente, empresário. Sei muito bem como permeia o que é o campo do mundo privado e o que é o campo do mundo do poder público. Sei a diferença de um e de outro. Estudei para isso. Tenho conhecimento, tenho know-how e me sinto preparado, como eu disse para você. Então eu acho que a cidade de Sumaré vai ter um candidato ou um pré-candidato de nível disputando a eleição, assim como os demais. Cada um vai ter as suas qualidades para vir aqui expor e vender para a sociedade. Estou colocando a minha, né? E hoje tenho certeza que o meu nome é uma das grandes forças da cidade de Sumaré, respeitado, e tenho certeza que também posso fazer a diferença nas eleições. Tá? Então a gente está aí para construir o projeto, estamos construindo, juntamente com o meu grupo. O grupo é um grupo grande, é um grupo que está me ajudando, me assessorando, e nós temos algumas missões e ações que nós iremos tomar daqui adiante. Então quero deixar um abraço para cada sumareense das 6 regiões da cidade de Sumaré e me colocar à disposição. Muito bem. Pessoal, boa entrevista, estou muito feliz. Quero que agradecer a todos que estiveram conosco, agradecer o nosso convidado, vereador, empresário e pré-candidato Silvio Couto. Deus abençoe o senhor, Deus abençoe a sua família, seus projetos. A você, um abraço. Espero você aqui nos próximos programas, nos próximos capítulos, e um beijo no seu coração e até a próxima.